Boa noite, bem-vindo ao Fronteira Política, o debate semanal dos temas que marcam a atualidade. Esta noite vamos olhar para os anúncios do Governo em relação ao futuro da SATA. Rui Coutinho foi o nome escolhido para a presidência do Conselho de Administração da Holding. Terá como prioridade o cumprimento do plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia. O Executivo anunciou também a criação de um Conselho Estratégico que será composto por 7 a 9 membros e que surge com a missão de facilitar e aprofundar o debate acerca dos principais desafios que se colocam à SATA. No programa de hoje, analisamos também o aumento da dívida da região e o nível de execução do Plano de Recuperação e Resiliência, numa altura em que os Açores registram uma média superior à nacional. São meus convidados os deputados à Assembleia Legislativa Francisco Lima, do Chega, e Carlos Silva, do Partido Socialista. Muito boa noite. Obrigado por aceitarem o convite da RTP. Francisco Lima, começo por si. 2 meses depois da saída de Teresa Gonçalves, o Grupo SATA tem novo presidente. Como é que o Chega olha para a escolha do Governo? Rui Coutinho é neste momento a pessoa certa para colocar a SATA no rumo da estabilidade, da eficiência e da sustentabilidade financeira? Começo por agradecer o convite, cumprimentar o Carlos Silva, o colega do painel, cumprimentar os senhores telespectadores que nos estão a ouvir e a ver, e responder à sua pergunta, e sendo muito direto, eu não sei se é a pessoa certa. O que eu posso dizer da parte do Chega é que não me parece a pessoa errada, contrariamente ao que houve recentemente uma nomeação para os Portos dos Açores, onde foi nomeada uma pessoa que mostrou não ter conhecimento, qualquer conhecimento de portos, e nem saber quem eram os colegas da administração. Ou seja, quem vai gerir uma empresa com a dimensão dos Portos dos Açores, com os problemas financeiros e técnicos que envolvem, e não sabe nada de portos, nem tem autoridade para nomear os seus colegas da administração, eu achei isso muito mal. Tanto no caso da SATA, Rui Coutinho conta com a experiência de vários anos no setor da aviação. De gerir aeroportos, sim, eu, pela parte que tive acesso a essa informação, que é pública, pareceu-me uma pessoa que conhece profundamente a área. Agora, tem desafios muito importantes, nomeadamente cumprir com o plano de reestruturação. Como sabem, a questão fracassou, a tentativa de privatização. O Governo alegou que a companhia vale mais que o que estaria neste concurso que foi lançado. Também o consórcio, e pela pontuação que teve em 100 valores, teve 46, apesar de a partir de 30, creio, ou de 26, já era possível e legal fazer a privatização, mas o certo é que havia fragilidades no consórcio, portanto. Dito isso... Entretanto, o consórcio também apresentou uma previdência cautelar, que foi aceito pelo Tribunal. Sim, o consórcio teve um processo com várias vicissitudes. Naturalmente teve despesas, naturalmente essa conversa do Governo, portanto, essa alegação de que a companhia vale mais... Pronto, é uma alegação que não sei, não sou jurista, não sei se tem valor legal, que é quando se põe uma coisa à venda, a pessoa tem que ter a noção, eu ponho a minha casa à venda e agora numa imobiliária, e depois a meio do campeonato, digo, afinal não quero vender porque a casa vale mais dinheiro. Bem, não sei se isso foi a melhor atitude. Agora, se o Governo Regional tem outro conhecimento que os deputados não têm, nomeadamente, que é que o consórcio não oferecia segurança jurídica, segurança técnica, segurança financeira, nós, enquanto deputados, não sabemos. O que sabemos é a narrativa do seu secretário das Finanças e do Governo é que a companhia vale mais que aquilo que foi posto a concurso. Coisa que também estranho, atendendo ao prejuízo que vai acumulando. Se atrasarem muito na venda, eu acho que essa mais-valia some-se toda na dívida e no serviço da dívida. Quais são neste momento as grandes preocupações do Chega em relação ao futuro da SATA? O líder regional José Pacheco já por diversas vezes referiu que é preciso proteger a SATA Air Açores. Pronto, a SATA Air Açores faz um serviço público em Tarilhas e é essencial. A SATA, portanto... Mas pode estar em risco? Na perspectiva do Chega? É assim, a gente tem que pensar que não vivemos isolados aqui em Novilhas. Há a saída para a diáspora, há a questão de Lisboa e Porto, e a opinião do Chega já foi manifestada na minha pessoa, na Comissão de Economia e no Parlamento. Eu já disse que acho que o Governo Regional, até por coincidência da mesma cor política, eu acho que a SATA teria sido um processo muito mais fácil, a privatização, se fosse junto com a TAP. São empresas públicas, vivemos no mesmo país, a dívida dos Açores também é dívida nacional,
E deveria, porque há sinergias. Hoje em dia ninguém vive isolado. Eu, se quiser ir para a Alemanha, tenho que passar em Lisboa, ou se quiser ir para os Estados Unidos, e, portanto, era muito preferível que a SATA fosse integrada num consórcio tipo Lufthansa ou coisa que se pareça. A SATA isolada, mesmo a SATA Interilhas, vai ter extremas dificuldades. Depois, para a gente sair das ilhas, porque a gente, ao fim e ao cabo, vive entre ilhas, mas também tem que sair para fora das ilhas, e vai ser um problema. Isso é sempre um problema. Carlos Silva, precisamente outra das novidades anunciadas pelo Governo na passada sexta-feira em relação à SATA é a criação de um Conselho Estratégico para tornar mais robustos os processos de decisão. Que importância e que papel é que deverá ter este órgão consultivo na perspectiva do Chega? Olha, muito sinceramente, eu não acredito em nada disso, porque repara, Conselho Consultivo é, portanto, é mais uma coisa para consultar. Podiam ter feito um observatório. Portanto, é bem como os observatórios, as comissões das comissões, os estudos dos estudos, estudos e mais estudos. Portanto, se nomeia um administrador ou tem que gerir a empresa, o Conselho Consultivo vai ser uma figura decorativa, vão pôr lá uns políticos, eventualmente umas pessoas quaisquer, mas isso hoje em dia, com as novas tecnologias e com o telemóvel, se querem consultar alguma coisa, consultam. Olha, eu achei muito interessante o presidente do júri de concurso, Augusto Mateus, portanto, ex-ministro da Economia, achei uma pessoa até assertiva e que esteve na Comissão de Economia, e, portanto, nesse sentido, agora um Conselho Consultivo é mais um Conselho. Agora não sei se isso, eu só espero é que esse Conselho Consultivo não seja para criar mais taxas e mais despesa pública. Só isso é que eu espero. Espero que sejam pessoas que, em nome dos Açores e dos açorianos, venham para lá de forma abnegada, dar o seu contributo cívico. Porque se for para nomear e criar mais taxas, então somos totalmente contra isso. Agora, ter esperança num Conselho Consultivo, isso é tudo consultado, basta consultar os papéis. Mas considera que não será útil ao nível da tomada de decisão? Não há decisão nenhuma, porque, quer dizer, eu acho que é completamente inútil. Olha, o Governo Regional começa por consultar a Assembleia Legislativa Regional e os deputados. E aí acho que é uma boa consulta, que são os representantes do povo. Agora, o Conselho Consultivo, não sabemos a orgânica disso. Isso é um manifesto de intenção. Sente que os deputados não têm sido ouvidos? Os deputados são ouvidos e manifestam o seu voto, só que a SATA é um processo que se arrasta desde o tempo do PS e antes, sempre foi um problema. A SATA, já houve a questão da conflitualidade laboral, que na TAP foi um grande problema, na SATA por acaso não tem havido, e das greves também. Por aí. E portanto, são 1.700 postos de trabalho, mais coisa, menos coisa. Sim. E que é um problema. Agora, esse Conselho Consultivo, o que é que vai dizer? O que é que vai aconselhar ao Governo Regional? Vender a SATA? A União Europeia já disse que até 31 de dezembro de 2025 tinha que ser vendida a SATA Internacional. Interilhas, um serviço público, terá que ser assegurado. Preferivelmente, o Governo da República devia pagar o que não tem pago nos últimos 7 anos do serviço público Interilhas, o Governo Regional que tem suportado. Já agora chegava-se à frente. E o Montenegro tem uma boa oportunidade de dizer que é diferente dos outros, porque criticava, vamos lá ver se ele se chega à frente. Agora, o Conselho Consultivo, isso é como há tempos o Governo também manifestou a intenção de criar o Observatório da Droga. Não vai acabar com as drogas. Portanto, é os observatórios, comissões, ou mais institutos, isso é tudo redundâncias que não se traduz, não vai se traduzir em nada, absolutamente em nada, mas pronto. Carlos Silva, o Recém Luís Lima, o Chega tem sido crítico da opção do Governo pelo endividamento zero. Por outro lado, durante a discussão do Plano de Orçamento para 2024, o senhor afirmou que a região caminha a passos largos para a insustentabilidade financeira. Como é que o seu partido se posiciona em relação a este aumento da dívida? Pronto, isso é assim, uma questão é o estoque de dívida, a dívida na globalidade, outra coisa é o rácio da dívida, o rácio sobre o PIB, e temos que ser honestos em relação a isso. Em relação ao aumento de 900 milhões, que disse aqui o meu colega, temos que também ser honestos em relação ao perímetro da dívida, que é a dívida que estava nos institutos, no IROA, no IAMA, em todo o setor empresarial do Estado, que em 2022 foram integrados na dívida regional. Consolidado. Mas o IROA também. Muitos não estavam e a realidade é essa. Claro que o Governo Regional, por exemplo, o ano do endividamento zero, e está aqui referido no 2023. relatório, portanto, era o ano de 2022, que era o endividamento zero. Eu fiquei aqui preocupado que o Governo não respeitou, nomeadamente o artigo 3º, o ponto 3 do artigo 17º da Assembleia, e há aqui uma dívida que foi assumida, por exemplo, pelo Clube de Golfo da Ilha Terceira, 3,9 milhões. E eu pergunto que parece que isso foi para salvar bancos. Isso é que é muito preocupante. E também o Tribunal de Contas refere que realmente a autorização legislativa do Governo Regional
que era destinado ao Covid, também não tem Covid e o PRR também não tem a certeza sobre isso. Mas em relação à questão da dívida, a gente não pode escamotear que o Governo da República falhou, que o Governo Regional, em mais de 50 milhões de euros do Lourenço, que não pagou, só pagou 10 milhões porque já estava em campanha eleitoral, o PS... Isso não é verdade. E também não podemos escamotear que não autorizou o Governo Regional a converter dívida comercial em dívida financeira, era uma simples autorização legislativa que o Sr. Ministro das Finanças nunca fez. Isso permitia poupar juros e pagar aos privados. Portanto, essa dívida aqui... Aumentava mais a dívida financeira. Se o Governo Regional contraiu mais dívida, por exemplo, para pagar a quem deve, às empresas privadas, eu acho muito bem que na saúde é uma calamidade. E, portanto, nós temos que analisar a dívida porque, de facto, há uma trajetória, nós estamos a divergir em termos de ratio da dívida, porque uma questão não é preocupante se o PIB crescesse. E, de facto, por exemplo, a Madeira tem um ratio de dívida de 80% e nós ainda estamos nos 60%. Só que o PIB da Madeira está a crescer mais. Nós não temos um PIB, a nossa dívida está a crescer proporcionalmente mais do que o PIB. Isso é preocupante. Porquê? Porque quer o PS, quer o PSD, e temos que ver o seguinte, 2012 a 2022, nós passamos, portanto, apanharam o governo PS e o PSD, num ratio de dívida de 19% para 60%. Ora, são muitos anos que esses dois partidos, PS e PSD, levam os Açores para o endividamento, para a dívida, porque apostam um Estado cada vez maior. E quando o deputado Carlos Silva diz que abdicou de receita, o que basicamente está a dizer é que é contra a redução dos impostos do IRC e do IRS. E, portanto, nós não somos contra isso. E, portanto, temos que ver se é uma dívida justificável, se é uma dívida reprodutiva. E compete ao Governo Regional justificar isso. Porque a nível nacional também temos um problema, que é o primeiro trimestre é sempre um trimestre de aumento de dívida. E a nível nacional também aconteceu o mesmo. E sobre a dívida, eu quero referir que os açorianos não têm que ficar aqui em pecado. A dívida dos Açores é muito menor, o prejuízo dos Açores, que a CP, que a Metro do Porto, que a TAP, que a Caixa Geral de Depósitos, ou seja, a República tem várias empresas, vários esqueletos no armário. Só em 2022 a CP perdoou 1,9 mil milhões. Não quer falar dos Açores para falar da República. Não, a República é verdade, quer dizer, nós os açorianos, por terem a dívida que parece exagerada de 3,2 mil milhões de euros, a CP em 2022 foi perdoado 1,9. E, portanto, quando juntar as dívidas das empresas públicas nacionais são maiores do que isso. Portanto, os Açores também não podem ficar agora, nós aqui a sentimos que somos uns esbanjadores de dinheiros públicos. Quando temos um ratio de dívida de 60%, a República tem abaixo de 100%, sabemos que... Mas quando fala no risco de insustentabilidade financeira da região, está a referir-se à relação com o PIB. Exatamente, porque repara-se, teria que... Porque uma dívida, as empresas chamam isso o capital alheio, digamos assim, faz-se buscar a dívida que é, se pagam o custo de oportunidade, se eu vou buscar uma dívida e que me compensa o juro e ainda obtenho rentabilidade, é uma dívida reprodutiva. Agora, se eu faço dívida para tapar buracos de má gestão, por exemplo, que se põe em causa muitas vezes na... Mas é isso que está acontecendo. Isso é que é um problema. Agora, fazer dívida, por exemplo, para alavancar a economia, para investir no PRR, aproveitar fundos comunitários, isso é uma dívida reprodutiva. Portanto, compete ao Governo Regional agora também justificar porque é que houve esse aumento da dívida. Não? Esta semana foi também notícia a taxa de execução do plano de recuperação. Francisco Lima, o secretário regional das Finanças, garante que nos próximos 6 meses será dada prioridade absoluta aos investimentos comparticipados por fundos da União Europeia. O Governo vai conseguir, até ao final deste ano, recuperar o tempo perdido? Bom, nós não podemos, eu pessoalmente, e o Chega não pode falar para o Governo, mas eu queria... Mas se acredita nisso, que é possível, no prazo de 6 meses, conseguir executar os tais cerca de 300 milhões de euros anunciados por Duarte Freitas? Eu sou um homem de fé, mas pronto, todos os açorianos também são religiosos e têm que acreditar. Portanto, pode haver algo divino que faça que isso aconteça, mas há sempre dúvidas. O Carlos, portanto, o deputado Carlos Silva falou na questão... Carlos, não faz mal. Nos juros, mas por acaso a região tem, a maior parte da sua dívida é juros a taxa fixa, porque nós que temos dívidas para pagar, sabemos muito bem ainda que os juros aumentaram devido ao aumento da Euribor e nos mercados internacionais. Portanto, o Governo Regional, mesmo assim, não foi muito mal essa subida de juros. E dizer que o Chega faz parte do problema, eu não sei onde é que encontrou uma explicação para isso. Não é parceiro do Governo. Parceiros, nós não falamos no Governo. Mas aprovaram o orçamento. E o nosso voto está completamente liberto em função dos resultados. Sem o Chega não havia programa de Governo.
não, se calhar o Carlos Silva estava satisfeito se o governo tivesse caído e estivesse na situação da Madeira, ou estivesse na situação do continente. Não foi isso que eu disse, mas o Chega tem responsabilidades porque votou a favor. Não, o Chega está aqui não para cumprir com agendas políticas, mas sim para cumprir com os açorianos. E nós, pelas razões que estamos aqui a falar... Para concluir, relativamente ao PRR, o PRR no final do nosso problema que é a burocracia é atroz. Pronto. Também a contratação pública é atroz. É atroz os procedimentos. Depois, a inflação. A inflação fez subir muito os custos dos materiais de construção. Por exemplo, o Matadouro de São Jorge ficou 2 concursos desertos e teve que ser feito adjudicado por um preço muito superior. Portanto, há aqui e a falta de mão de obra. Nós não podemos esquecer que vivemos numa região onde se paga a pessoas para não trabalhar e andam os empreiteiros de construção civil com falta de mão de obra. E, portanto, isso é um problema que toda a gente empurra para debaixo do tapete, nomeadamente o PS e também o PSD, porque não fiscaliza. Mas a verdade é que a falta de mão de obra é um dos problemas da execução do PRR. Entre Lima, o seu destaque da semana. Eu, para não variar aqui em relação ao deputado Carlos Silva, também destaco isto. A eleição de António Costa para Bruxelas e a hipocrisia da AD. Conselho Europeu. Para o Conselho Europeu e a hipocrisia da AD, que dizia que era o maior comunista desde a Revolução de Abril, isso dito por Montenegro, o maior fracasso na governação do país. Para Portugal é péssimo, mas para a Europa é excelente. Eu critico, porque nós não apoiávamos, por acaso achámos que é uma péssima escolha, numa Europa com 240 milhões de habitantes, escolherem António Costa, um ex-ministro da Justiça de José Sócrates, que se demitiu porque no gabinete dele, o chefe de gabinete, encontraram maços de notas dentro de livros de dinheiro vivo, que, em relação aos Açores, foi um tirano. Não pagou o que devia, do Lourenço, a cadeia de Ponta Delgada, portanto, não foi feita, os cabos submarinos não quis saber, a descontaminação da base das Lajes não quis saber, foi o pior primeiro-ministro para os Açores. E, portanto, o seu parceiro de concluir, eu tenho que estamos mesmo no limite do nosso tempo. O seu parceiro do governo elogiou recentemente. De António Costa. O José Manuel Bolieiro elogiou recentemente o seu parceiro do governo. A hipocrisia de José Manuel Bolieiro também, que faz parte da AD. A hipocrisia da AD nacional e regional. Francisco Lima, Carlos Silva, mais uma vez muito obrigado por terem vindo à RTP Açores. O Fronteira Política regressa no próximo domingo com outros protagonistas. Quanto a si, espero que tenha gostado de estar na nossa companhia. Boa noite, obrigado pela preferência, tenha uma ótima semana.